Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Agora nós vamos para o nosso quinto painel. Relembrando que a ferramenta do Zoom permite que vocês façam perguntas aos nossos palestrantes através do ícone Q e A, e o mediador receberá essas perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar os palestrantes. Teremos agora o painel ESG, para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes. Convidamos a doutora Karine Eslar, parceira do escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento por la Integridade em Latino-Americana, estratégia do CWC, Compliance Women Committee Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradius, certificada em Ética e Compliance pela UCEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires, e possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Boreal Veritas e curso em Ética e Compliance pelo INSPER. Ela é mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Universidade Católica de Goiás. Escritora, professora e também palestrante. A palavra é com você, doutora Karine. Obrigada, Lucas, pela introdução. Obrigada a todos os painelistas do painel anterior. Acompanhei todo o painel. Achei fantástica a colocação, assim, bem tranquila, né? Uma fala bem gostosa, bem suave dos palestrantes. Dr. Giovanni Saavedra, parabenizo, meu amigo querido, pela fala também. E eu quero, então, convidar para estar aqui conosco, formando essa mesa virtual, neste momento, a doutora Natasha Trenempol, advogada, doutoranda na Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanha, com mestrado em Direito Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Compliance Human Committee e da LACLIMA, professora no LLM em Climate Change Law and Policy da University of Strathclyde, no Reino Unido, e no curso de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Humboldt, na Alemanha. Em 2020, coordenou a obra Compliance no Direito Ambiental e foi coautora do livro Infrações Ambientais. Igualmente, quero convidar para ser nossa também palestrante, estar conosco neste painel, a doutora Adriana Moura, que é sócia responsável pela prática de advisory, sendo especialista em GRC, Governança, Risco e Compliance da Grant Thornton Brasil. Ela que também é graduada em Administração de Empresas pela UCSAL, possui pós-graduação em Corporate Finance pela Unifax, MBA realizada na International University London, London Center, Inglaterra, e que concluiu o curso de Liderança Executiva em 2019 pela Harvard Business School nos Estados Unidos. Eu gostaria, então, de convidar neste momento para falar conosco a doutora Natasha Trenempol. A doutora Natasha já está? Doutora Estamos Adriana já aguardando está? Por favor, estamos aguardando ela entrar aí. Ah, sim, por favor, a doutora Adriana já está conosco. Doutora Adriana, boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter a senhora aqui conosco. E eu quero começar, então, fazendo uma pequena provocação para que a senhora nos responda, falando um pouquinho sobre a evolução do ESG dentro do GRC, que eu sei que é uma especialidade da senhora. Então, por favor, nos brinde com seus conhecimentos. Estamos ansiosos por ouvi-la. E muito obrigada desde já. Bom, pessoal, obrigada, Karine, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse evento muito bacana, discutindo um tema muito relevante. E eu que agradeço aí o convite e espero poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento ao longo dos últimos 20 anos atuando na área de GRC. Bom, vamos lá. Em relação à evolução do ESG dentro de GRC, que é a nossa área de governança, risco e compliance, né? Para governança
gestão de riscos e controles, o nosso histórico é que, no passado, a preocupação era muito focada nos riscos e controles financeiros, né? Aqueles riscos relacionados a fechamento contábil, impostos, tesouraria, ou a preocupação voltada para os riscos e controles operacionais, que são aqueles mais inerentes aos negócios, a operação dos negócios, ou tecnologia, ou até mesmo recursos humanos, por exemplo. E, de alguns anos para cá, os riscos de compliance, que são aqueles regulatórios de fraude, enfim, referentes à questão da conduta. Os riscos de sustentabilidade, eles eram apenas uma pequena parte que era vislumbrado dentro do tipo de riscos estratégicos. Então, era apenas aquele tópico que era referente a meio ambiente, especialmente mais focado, maior preocupação daquelas empresas cujos segmentos eram relacionados com recursos naturais, né? Como, por exemplo, agronegócio, energia. Então, os riscos e os controles relacionados ao meio ambiente, eles não eram considerados com muita ênfase dentro do universo de riscos estratégicos, as atenções eram mais voltadas para os financeiros, os operacionais, os de compliance, e esses riscos e controles, eles eram tipicamente monitorados pelas áreas técnicas, sem muita visibilidade nas empresas, por exemplo, sem um reporte periódico, né, para os C-levels. E o que a gente observa nos últimos anos? As questões ambientais e sociais passaram a ser consideradas essenciais, né, nas análises de riscos e também nas decisões para investimentos. E aí isso colocou muita pressão no setor empresarial. Como resultado dessa demanda, né, do mercado, a gente começou a verificar assim, um movimento que as empresas deixaram de tratar a sustentabilidade apenas como projetos ambientais ou sociais patrocinados pela empresa, né, a fim de uma melhoria, uma valorização da sua reputação, para que esses temas fossem conectados com a estratégia do negócio dessas empresas. Então, acho que a grande evolução desse tema dentro de GRC foi que hoje, para a gente realizar um mapeamento de riscos completo, correto, assertivo, é preciso considerar os riscos de ESG, né? Ou seja, é preciso incluir os relacionados ao ambiente, à governança, considerar os riscos de impacto social. E esses riscos e controles, que passaram a ser mapeados e monitorados, não só pelas áreas técnicas, também estão sendo reportados de forma periódica para os conselhos de administração, para os comitês, né, de uma forma geral, para a alta administração das companhias. Então, de fato, na minha experiência, foi essa a principal mudança dentro da nossa área de GRC, e o que é interessante é observar que essa crescente relevância não foi por acaso e nem assim tão recente, né? Nós todos sabemos que a preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, ela é muito antiga dentro da nossa sociedade. Mas o que é novo, né? Por que de repente esses riscos ESG começaram a ser tão relevantes? O fato novo é que os dados ambientais, sociais, de governança, passaram a ser utilizados também para medir o valor dessas empresas. Então, algumas pesquisas nos mostram que os ativos intangíveis representam uma percentagem crescente no valor futuro da empresa e que as instituições financeiras, por exemplo, já estão considerando esses dados nas avaliações das companhias e nas aplicações de recursos. E essas instituições financeiras, Karine, esses órgãos reguladores, eles estão demandando muito mais estrutura e transparência na comunicação desses aspectos ESG. Então, as empresas reguladoras e as instituições financeiras, elas querem entender, por exemplo, como as alterações climáticas e ambientais podem impactar ou serem impactadas pelas empresas, pelos negócios, e em sendo, quais as ações de mitigação que essas empresas e as adaptações que essas empresas estariam adotando, né? Então, assim, no final do dia, a gente sabe que existe uma cobrança, uma crença de que as empresas elas precisam ser lucrativas, porém, de uma forma sustentável. E o que significa isso? Significa que precisam preservar não somente a sua continuidade como negócio rentável, lucrativo, como também a continuidade do ambiente social e ambiental na qual essas empresas estão inseridas, né? Então,
Eu acho que, na realidade, essa é a nossa percepção, enquanto consultoria, trabalhando aí como parceiro de várias empresas, nesse tema de governança, risco e compliance. E aí, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que foi realizada pela Grant Thornton. Nós ouvimos cerca de 5 mil empresários em 29 países. Essa pesquisa, ela nos trouxe, assim, informações sobre como os executivos estão enxergando esse tema ESG. E eu acho que é bem bacana a gente poder verificar que, por exemplo, no âmbito Brasil, né, dos empresários brasileiros que responderam, 89% se consideram mais conscientes em relação às práticas ESG, 70% dessas lideranças empresariais brasileiras consideram positivo o impacto financeiro da sustentabilidade nos negócios e 53% consideram que os hábitos ambientais, sociais e referentes à governança podem abrir novas fontes de investimento, de financiamento, com taxas mais atraentes no mercado financeiro. Então, essa percepção das lideranças das empresas, elas refletem diretamente na tomada das decisões. Então, esses dados acabam demonstrando, né, para nós, profissionais, nesta área, quais serão as possíveis tomadas de decisão e, consequentemente, qual que vai ser a atuação requerida por nós dentro das organizações da agora por diante. Acho que é isso. Perfeito, doutora Adriana, suas colocações foram maravilhosas. Esse estudo da Grant Thornton é, assim, de uma riqueza de informações para nós, demonstra que nós estamos no caminho certo, que as empresas estão começando a tomar consciência, conscientizar-se da necessidade não apenas de cumprir leis, cumprir normas de segurança, de medicina do trabalho, e que plantar uma árvore ou adotar um copo de plástico ou mesmo uma caneca de louça já está contribuindo para a sustentabilidade, para o meio ambiente, né? Às vezes a gente se equivoca um pouco com relação a essas interpretações. A empresa é sustentável, sim, o que ela faz? Nós já não usamos papel, todos os nossos arquivos são digitais, nós adotamos copos plásticos retornáveis, com os nomes de cada colaborador, nós utilizamos energia solar. Ok, isso tudo é muito bom, relevante, importante, mas a gente precisa verificar todo o contexto da organização, todo o contexto de sustentabilidade, não só ambiental, mas do próprio meio ambiente de trabalho, né? Nós falávamos hoje cedo em um painel de benchmarking privado sobre a questão do meio ambiente de trabalho, que tem que ser um meio ambiente saudável, cordial, para que as pessoas se sintam bem, para que haja uma sustentabilidade real do negócio, né? E não algo que seja somente uma aparência de sustentabilidade ou de utilização de ferramentas que deem essa aparência apenas, né? Não pode ser uma coisa muito só de parecer ser, né? Mas de realmente crer que é. E é nesse sentido que eu, então, encaminho a doutora Natasha 2 perguntas, e depois também eu gostaria da resposta da doutora Adriana com relação a essas 2 perguntas, porque realmente são perguntas importantes para a gente debater aqui nessa tarde, que a primeira seria quais as tendências de desenvolvimento, né, de práticas, de boas práticas de ESG, e quais são os grandes desafios hoje para a implementação de ESG nas empresas brasileiras. E depois, doutora Adriana, da fala da doutora Natasha, pode ficar à vontade para nos responder também, de acordo com aí a sua experiência. Primeiro, eu queria agradecer muito vocês pelo convite. É uma alegria voltar para o Congresso e agora estar no Mato Grosso do Sul, participando dessa etapa também, principalmente para discutir um tema tão importante e, como vocês colocaram anteriormente, um tema que, apesar de não ser tão novo, ele está agora, recentemente, na mídia, nos jornais, e você abre o Valor Econômico hoje, você tira
pelo menos 3, 4 matérias falando de ESG e falando de casos relacionados com a questão ambiental e com a questão de ESG, né? Buscando o aspecto ambiental, social e de governança. Você, Karine, colocou muito bem quando você disse que atualmente se busca das empresas uma postura que vá além de cumprir normas. E o ESG é muito nessa linha. Você vai além de exigir que as empresas cumpram o que está na legislação, mas você tem o mercado buscando e os consumidores buscando uma postura muito mais responsável e uma postura que esteja atrelada a questões que não dizem só respeito à legislação. Então, essas exigências de redução de emissão de gás carbônico, de uma postura mais com projetos sociais, ou de um número maior de diversidade nos conselhos, tudo são questões que vão além do que a legislação requer. E para falar de tendências, né, você colocou a questão de falar um pouco das tendências de ESG, o que a gente vê. Eu vou focar um pouco mais na parte ambiental, é a parte que eu trabalho, é a parte que eu tenho o maior envolvimento. Eu deixo a Adriana tratar mais da parte de governança e foco mais na parte ambiental para selecionar alguns exemplos de como nós temos visto a movimentação do mercado e das empresas nessa área. Por exemplo, se a gente pensar, e vamos pensar no estado do Mato Grosso do Sul, uma potência agro, e é um tema que é o painel seguinte, vocês vão estar tratando também dessa questão, então a gente tem uma potência agro, e a gente passa a ter uma exigência muito maior, não apenas para as empresas, para as grandes multinacionais, para que elas estabeleçam controles internos de questões ambientais, de questões sociais. Se a gente pensar nesse ponto de exigências de mercado e exigências de questões internas, e a gente olhar, por exemplo, áreas embargadas, a gente tem um ponto que as empresas não podem adquirir, e aí é um ponto da legislação, é uma exigência da legislação, isso está no decreto que trata das infrações administrativas, que os produtos não podem vir de áreas embargadas. E as empresas passam a colocar dentro dos seus processos de compliance uma ideia de rastreamento muito maior, muito mais, digamos assim, muito mais focada em fazer um gerenciamento para que não estejam comprando, porque elas podem acabar sendo responsabilizadas. Então, você passa a ter não um ponto que é exigido apenas de grandes empresas e se pensar para pequenos produtores ou para médios produtores ou para pequenas empresas, isso não é relevante. Não, porque o que a gente percebe hoje em dia é cascateando das grandes empresas para pequenos produtores, para médios produtores, que são os fornecedores dessas grandes empresas. E aí, para ter acesso ao mercado internacional, a gente vê na Europa um movimento muito forte, por exemplo, de discussões para taxar o carbono, para taxar produtos que vão entrar no país e concorrer com os seus produtos domésticos que não tenham a pegada de carbono calculada. Então, você acaba tendo uma exigência do mercado internacional influenciando o que está sendo feito pelas empresas aqui no Brasil. E é uma influência que pode ter, claro, grandes desdobramentos nessa área. Outro ponto que eu tinha separado para falar em questão de tendência de ESG, a gente vê também na legislação com foco ambiental uma mudança do tom repressivo para um tom de incentivo. Principalmente, por exemplo, a edição da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, você passa a ter aquela visão de que você vai beneficiar, de que você vai compensar tendo uma questão ambiental envolvida. Você tem... o governo lançou recentemente uma nota técnica sobre o programa Floresta Mais Carbono, que vai também, né, nessa linha de buscar incentivar determinadas medidas e buscar incentivar um mercado interno para a produção de créditos de carbono. Outro ponto que a gente pode falar, que eu percebo também que é uma tendência, são os projetos de lei para que as empresas façam ou programas de conformidade, programas de compliance ambiental focado para a área de compliance ambiental, e a gente tem um projeto de 2019, o 5442, ou até mesmo para que elas façam o disclosure, para que elas informem as suas questões climáticas e os seus dados de emissão.
Um dos outros pontos que eu queria também mencionar é que uma tendência que a gente tem visto nessa área de ESG é a responsabilidade das empresas, como no caso que acredito que vocês viram há algumas semanas atrás, de uma corte na Holanda que condenou uma empresa utilizando princípios e Acordo de Paris e princípios da ONU para práticas empresariais, para que essa empresa adote medidas de redução. Então, se a gente pensar, não havia uma decisão anterior abordando empresas. Existem decisões anteriores contra governos, mas então você começa a ver uma mudança e uma tendência de se buscar muito mais uma responsabilidade das empresas nessa área de ESG, que elas realmente... E aí a gente vai, claro, passando para a Adriana com a próxima pergunta, falando dos desafios, a gente vai ver quão difícil e complicado, às vezes, pode ser implementar. A gente pode falar um pouco mais para frente, na prática, o que significa implementar ESG, mas para falar de tendências, eu acho que esses foram alguns pontos interessantes para lançar para o debate. Excelente, Natasha, bacana, super bacana aí seu ponto de vista, essas informações que você trouxe super ricas, esses dados, e eu acho que vale a pena ressaltar um comentário teu em relação à preocupação dos consumidores, assim, não é à toa que, de repente, existe esse interesse financeiro e essa valorização dessas companhias. O que está se percebendo é que os consumidores estão cada vez mais informados e interessados em comprar de empresas mais focadas, né, em sustentabilidade, que tenham produtos mais amigáveis com o ambiente, que não fira tanto a sustentação da natureza, e isso significa, de uma forma ou de outra, e agora mais acelerada, uma conscientização do público em geral, para problemas relacionados à sustentabilidade, o que acaba refletindo na intenção de compra, no valor de consumo e, consequentemente, no valor e no interesse dos investidores, dos acionistas, né? Então, obviamente, os acionistas querem que seus serviços e seus produtos sejam melhor posicionados no mercado e já perceberam que o consumidor hoje, em todas as idades, já preferem, dão preferência a produtos mais saudáveis ou eco-friendly, como a gente chama, né? Então, assim, é super importante a gente ressaltar que é uma mudança cíclica, não é apenas uma questão reguladora, né, que vem dos governos, né, precursores como os europeus ou dos líderes das empresas. É algo que começa na última ponta, que é na ponta do consumidor. Afinal, por exemplo, na Europa começou a se consumir mais produtos sem agrotóxicos, por exemplo. Então, hoje no Brasil, a gente já tem um mercado muito atraente de produtos como esses, né? Então, assim, é algo realmente cíclico. E aí, voltando aqui para a questão, né, dos desafios para a implementação, não são poucos. A gente está num momento, assim, único, um momento onde muitas questões estão sendo discutidas, mas, principalmente, o desafio, eu acho que eu enxergo que os maiores desafios estão relacionados com questões com 3 questões, assim, como, por exemplo, primeiro, o que seria na prática a melhor adaptação dos fatores ESG para a sua empresa, né? Porque cada empresa tem um segmento, está inserida dentro de um contexto social, dentro de uma comunidade, e que uma comunidade no sul difere daquela mesma comunidade no nordeste do Brasil. A gente ainda tem aqui um desafio brasileiro, dado a nossa geografia, né? Então, o que é o entendimento das melhores práticas para cada empresa? Esse eu acho que é a primeira questão. Depois, uma vez essa empresa tendo definido, né, por que caminho percorrer, como que eu vou avaliar, como eu vou mensurar e reportar essas medidas ESG para os meus acionistas, para a sociedade, enfim, para o mercado? Qual que é o parâmetro que eu vou utilizar? Né? E, por fim, ainda um dilema, um conflito muito importante é, assim, como avaliar a relação custo-benefício? Porque se fala muito de práticas ESG, mas, assim, isso tem um custo? Esse custo é viável? Qual que é o impacto desse custo no nosso P&L, né? Como a gente fala. Então, vamos lá, uma vez que, focando aqui no primeiro desafio, que seria o conceito, hoje a dificuldade é que não existe, assim, um manual padrão,
né, do que seria melhores práticas de ESG. Se vocês forem olhar, como a Natasha comentou, todos os meios de comunicação publicam diversas iniciativas. As empresas de variadas localidades, de diferentes segmentos, elas estão atuando da forma como elas entendem será mais apropriada. E tem muitas diferenças nas formas de atuação. Por exemplo, na parte social, algumas empresas engajam com doações nas comunidades carentes, fazem caridades, alimentos, vestimentas, né? Outras empresas procuram desenvolver a comunidade através de educação, de qualificação, treinamentos, né, que certamente é uma forma bastante sustentável, não desmerecendo a questão das doações num país tão carente como o nosso. Tem algumas empresas que defendem publicamente a bandeira da diversidade, já outras preferem estabelecer cotas, agora se fala muito em equidade de gêneros, tem empresas que já têm cotas de equidade de gênero, né? Algumas são mais arrojadas, ali, mais agressivas para garantir medidas de satisfação dos seus clientes. Então, todos esses exemplos são atuações importantes no pilar social do ESG. Então, é uma atuação muito plural e diversa, e isso aumenta muito a complexidade para o nível de comparabilidade. Então, o que é mais adequado, menos adequado, o que é melhor, o que é pior, e ainda tem a coisa dos segmentos que diferem uns aos outros. Então, assim, uma vez, para mim, pelo que eu vejo na prática, as empresas já tentando estarem cada vez mais aderentes às melhores práticas do ESG, esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo de entender como que eu vou conceituar o ESG para a minha companhia. E uma vez este primeiro desafio sendo superado, o segundo, eu diria que já está relacionado com essa parte de mensuração, como eu já comentei, porque como definir a melhor métrica para comparar os resultados? Ainda existem muitas dificuldades, né, em como utilizar os 5 principais frameworks globais e estándares de métricas de ESG. Existem um monte de letrinhas, né, aquela sopa de letrinhas lá, o CDSB, o CDP, para quem está familiarizado, o RIR, mas, enfim, não existe, assim, uma forma efetiva de medição da geração do valor dessas empresas e também o impacto dessas medidas em curto, médio e longo prazo. Esse é um grande desafio. Esse ano, a União Europeia planeja finalizar uma regulamentação com métricas assim mais claras e objetivas que poderão ser utilizadas, né, pelas empresas como referência. Acho que vai ser muito importante esse material, de forma que os investidores e os órgãos reguladores poderão ter uma medida referência e um nível de comparabilidade. Aqui no Brasil, acho que a tendência é que o nosso mercado acabe seguindo os precursores, né, o mercado europeu, e, claro, vai ser sempre necessário fazer algumas customizações, alguma tropicalização, porque a nossa realidade ainda é muito diferente, né, dos países na Europa. E aí, por fim, uma vez esses 2 grandes desafios sendo endereçados, né, de alguma forma, as empresas ainda precisam, gente, definir um equilíbrio, né, na relação custo-benefício. Quando a gente fala de ESG, a gente acaba sendo induzido a pensar que temos a impressão que é necessário um investimento relevante, né? Que as medidas sustentáveis, elas custam muito caro, são iniciativas dispendiosas, necessitam um valor representativo. Só que a verdade é assim, mesmo que exista a necessidade de um investimento financeiro maior, vamos imaginar quando uma empresa decide produzir com menos desperdício, seja de matéria-prima ou de recursos naturais, ela, de alguma forma, ela vai estar garantindo a continuidade dela mesma através da eliminação da possibilidade de falta de escassez da própria matéria-prima, né? Então, o que parece ser assim um investimento maior no início da operação produtiva pode se tornar uma decisão com maior perenidade e durabilidade e, por que não, às vezes, mais competitivo no longo prazo,
né? Então, como eu comentei aqui anteriormente, as instituições financeiras, elas estão dispostas, já formalizaram isso, já anunciaram os 4 VITs, que estão dispostas a reduzir o custo do capital para as empresas mais sustentáveis. Então, o que eu percebo, né, com muita satisfação, é que muda-se assim, a alocação do dinheiro, ao invés das empresas estarem empregando os valores em maiores taxas de juros, elas estão investindo, né, numa melhor forma produtiva, né, nos seus parques produtivos, nas suas fábricas, etc. E se a gente for pensar, tipo, num exemplo, talvez a gente possa lembrar do aquecimento global, ou o próprio desmatamento aqui para nós brasileiros, né? Se a gente for no caminho de ignorar o impacto do ESG, né, isso a gente pode, eventualmente, como um resultado óbvio, colocar em xeque a existência da nossa própria humanidade, que coloca-se em risco a continuidade do ser humano no planeta sem recursos naturais, né? Então, assim, qual o valor que teria a decisão de preservar água ou reduzir a poluição? Não é apenas uma decisão financeira, né? Se a gente for pensar, deixa de ser apenas uma decisão financeira, se a gente for considerar o impacto no longo prazo. O desafio dessas empresas hoje, nesse mundo aqui tão integrado, é saber avaliar o custo dessas decisões, né? As decisões operacionais e decisões estratégicas sob a perspectiva do ESG. E, gente, isso não é algo fácil. Isso não está sendo ensinado, isso não existe um guia. É esse o grande desafio, e é nesse sentido que a gente procura apoiar os nossos clientes da Grant Thornton, enfim, os nossos colegas no mercado. Essas são as discussões que, nesse momento, a gente tem se debruçado. São esses os principais desafios, eu diria, e dentre todos os outros, né? Doutora Adriana, muito obrigada por suas considerações. Gente, o nosso painel está realmente excelente, um alto nível de satisfação, estamos recebendo muitos elogios, não poderia ser diferente, claro. Aliás, os 3 painéis que eu mediei hoje, né, os 2 pela manhã e esse da tarde, foram excelentes, muitos elogios às nossas palestrantes, inclusive estou muito feliz, porque nos 3 painéis eu mediei só mulheres e as mulheres arrasaram. Gente, nós temos 3 perguntas aqui no nosso QIA. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é do senhor Giovanni Werneck, eu vou endereçá-lo à Natasha. Até que ponto os princípios de ESG estão consolidados nas operações das empresas? E aí depois ele emenda uma segunda pergunta. Qual é o erro mais comum que uma empresa pode cometer sobre ESG? Natasha, se você quiser responder as 2 questões, depois a doutora Adriana fica à vontade também para respondê-las, tá? Claro, com certeza. Eu vou começar respondendo o Giovanni, fazendo um link com o que a Adriana colocou, e, na verdade, até com o painel anterior, em que Giovanni falava que as empresas não estão preparadas para a LGPD, é similar à questão com a preparação para aplicar os princípios do ESG. Porque um ponto que a Adriana colocou é a falta de critério estabelecido ou até mesmo uma consonância dos critérios. Porque muita gente fala de ESG, cada um tem uma ideia do que seria ESG, então como isso veio, uma linguagem que veio do mercado financeiro, a própria evolução do tema dentro dos conselhos, ela vem evoluindo de uma forma em que, a princípio, é um pouco desconexa, então é necessário ainda ter essa consonância do que é esse ESG, quais são os projetos que se enquadram dentro de ESG, quais são as posturas. Então, quando a gente olha, Giovanni, a sua pergunta de pensar na prática o que seriam esses projetos e até mesmo o que seria, você coloca um erro mais comum na parte de ESG, pense em cada um dos pilares e pensa, por exemplo, a questão ambiental, né? Como eu disse, vamos focar na questão ambiental, nos projetos, a Adriana falou um pouco dos projetos sociais, mas se a gente pensar em uma empresa em que não está fazendo a due diligence nos seus fornecedores, ela pode estar entrando em determinadas infrações porque ela não está fazendo uma verificação se os seus fornecedores estão de acordo com a legislação.
Aí a gente pensar na parte de ESG e de questões de projetos ambientais, de questões sociais, o mínimo é o que está na legislação. Então, o mínimo que se espera é que as empresas, e aí um erro comum, não está fazendo due diligence dos seus fornecedores e está com fornecedores que não têm licença ambiental. Isso é um erro comum. Então, o mínimo é fazer essa verificação do que está na legislação. Aí, um passo a mais para as práticas das empresas é justamente esse diferencial de estar antenado com o que acontece no mercado, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional, para ver o que está sendo exigido do mercado e dos consumidores. A Adriana colocou muito bem, consumidores muito mais atentos, consumidores muito mais com percepção de uma responsabilidade que é necessária das empresas, e fazer o passo a mais, né? A gente tem normalmente 3 tipos de empresas. Aquelas que antecipam o que vai acontecer, são as frontrunners, estão realmente antecipando as tendências do mercado, aquelas que esperam para ver o que vai acontecer, e as outras que ficam completamente para trás. Então, a própria ideia de ESG, ela veio para ficar. Eu costumo dizer que não é uma questão mais uma questão de diferencial de uma empresa. É uma questão de sobrevivência da empresa. E aí existem, Giovanni, diversos erros que podem ser cometidos, e eu diria que os principais, atualmente, estão relacionados com essa ideia de não verificação da sua cadeia de fornecedores. Nem tanto da empresa em si, das práticas da empresa em si, mas relacionado com cadeia de fornecedores. Obrigada, Natasha. Eu queria complementar, se você me permite, nessa resposta do Giovanni, né? A minha percepção no nível de governança, eu vejo que o erro mais comum, eu vejo 2, né? Vamos lá. Um é tratar o tema ESG no nível de superficialidade, como a própria Karine comentou no início, né? Fazer aquilo porque está sendo falado, porque se espera, porque está na moda. E esse é um equívoco, porque não se trata apenas de responder a uma questão superficial, se trata de refletir o negócio sob uma perspectiva sustentável, tanto no aspecto interno quanto no aspecto produtivo. Então, eu diria que não se pode tratar um tema ESG como algo que vai, que pressupõe ser, que vai passar, que tudo que a gente fala que está na moda, né, deixa de estar. E não é um tema temporário, é um tema definitivo, faz parte da condição humana de sobrevivência. Então, eu acho que esse é um dos erros também muito comuns. E um outro que eu gostaria de pontuar, muito importante, principalmente para os membros de conselhos de administração, de boards, é o fato, né, de não linkar os fatores ESG dentro do planejamento estratégico dos negócios. Então, se você não tem aquilo ali muito bem relacionado com o plano estratégico, seja ele de crescimento, de desenvolvimento, em todos os aspectos, isso vai ficar na superficialidade, como eu comentei no início. Então, a empresa só verdadeiramente abraça o tema ESG quando ela consegue linkar o planejamento estratégico, direcionar investimentos em consonância com os temas sociais, ambientais e de governança. Perfeito, perfeito. Ambas as colocações estão perfeitas. Eu queria só trazer uma contribuição, porque no nosso primeiro congresso, que foi realizado aqui no estado de Goiás, eu até comentei, né, ali ao vivo, quando falávamos sobre o ESG neste painel, eu comentei sobre uma publicação de um artigo da doutora Flávia Marquezine, que é procuradora do Estado do Espírito Santo, que foi muito interessante. As filhas dela comentaram, né, um dia acordaram assim e comentaram: mamãe, a gente não quer mais usar esse shampoo. E aí a doutora Flávia perguntou: mas por que, minhas filhas? É o seu shampoo predileto. E é tão cheirosinho e etc, né? Não, mamãe, a gente não quer mais utilizar esse shampoo porque eles fazem testes em animais. Então, não queremos mais utilizá-lo. E foi muito lindo, assim, porque
tanto a Natasha quanto a Adriana comentaram, né? Dessa questão do consumidor mais consciente, mais exigente. A gente vê essas novas gerações, né? Que estão realmente mais preocupadas com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, a preocupação com o indivíduo, né? Com o ser humano, com os animais, com a inclusão, enfim. Eu achei muito pertinente e eu recebi essa matéria no dia do nosso congresso e eu fiquei com isso registrado, né, na minha mente. As filhas se recusando, né? Não queremos mais esse shampoo, apesar de ser o nosso preferido, mas não queremos mais usar porque eles fazem testes em animais. Então, realmente é uma mudança de paradigma, de mindset que a gente tem visto, né? A cada dia mais acontecer a cada dia mais. Nós temos uma última pergunta da Carla. Ela comenta o seguinte: esse tema ESG está cada vez mais ligado com o risco reputacional, que embora não tenha regulamentação, o Banco Central Europeu tem cobrado bastante essa associação, mitigação, né? E aí ela pergunta: gostaria de saber como podemos fazer uma gestão mais adequada do ESG em conjunto com o risco reputacional. Por favor, doutora Adriana e depois doutora Natasha, fiquem à vontade para responder. Obrigada, Karine. Excelente pergunta, tá, Carla? Assim, olha, essa questão de gestão de riscos, que na verdade foi o início até na minha fala, é algo que tem mudado bastante, tem adquirido muita relevância. A gestão de riscos, ESG, hoje é um dos principais tópicos de preocupação, de discussão nos conselhos e nas gestões das empresas, né? O que ocorre? Para você fazer o monitoramento dos riscos ESG, você precisa considerar também o impacto reputacional. Por exemplo, em toda a sua cadeia de negócio, por exemplo, se você se associa com um parceiro que está, por um lado, que você, por exemplo, não fez o background check, como a gente comenta, não quero ser muito técnica, mas o ideal é que as empresas tenham controles para entender que tipo e perfil de parceiros elas irão fazer negócio, com quem elas irão fazer negócios, né? Desde os colaboradores, que passam por aquele escrutínio dos departamentos de RH, mas também os parceiros e os terceiros. Então, quando a gente pensa se existe uma preocupação no que diz respeito a que tipo de parceiros a gente está se associando, porque este parceiro pode estar envolvido com questões ilícitas, pode estar envolvido, por exemplo, na sua atividade produtiva, com trabalho escravo, com trabalho infantil, isso tudo pode gerar um dano reputacional à sua empresa por tabela, porque você está associado a uma empresa que não tem uma conduta lícita diante à sociedade, diante aos olhos dos seus consumidores. Então, é preciso mapear essas questões reputacionais em todos os seus processos, no aspecto operacional, no aspecto financeiro, no aspecto de compliance, para que vocês tenham certeza de que não apenas vocês estão controlando, não, é uma palavra muito forte, mas monitorando a boa conduta dos seus colaboradores, como também vocês estão se certificando de que toda a sua cadeia produtiva é composta de empresas sérias, idôneas, que não vai te causar um escândalo. De repente, a gente viu agora nos exemplos recentes, infelizmente, no Brasil, empresas idôneas sendo ali arrastadas nos escândalos na Lava Jato, por estarem de alguma forma envolvidas naquela relação comercial. Então, de fato, é um risco relevante e precisa ser mapeado para que seja monitorado, para que não se materialize e crie um dano maior aí à sobrevivência das organizações. Karine, posso comentar? Que comentar depois da Adriana é fácil, né? Comentar depois da Adriana responder é fácil. Eu vou fazer uma pequena e uma rápida colocação, Carla, porque eu acho que você foi num ponto que é crucial, que é a questão do dano reputacional. Eu costumo dizer que prevenir é muito melhor do que reparar danos. Não só danos ambientais ou danos sociais que tenham acontecido, mas danos reputacionais. Porque esses, muitas vezes, são muito maiores e o custo para a empresa é muito maior
do que um custo de investimento, como a Adriana colocou. Para você colocar determinadas ferramentas de monitoramento e de mapeamento, claro que isso tem um custo, isso tem um investimento que precisa ser feito para a empresa, mas um dano reputacional, muitas vezes, vai ser um custo muito maior para aquela empresa. Então, se pensarmos em como fazer, então, uma gestão integrada, a Adriana colocou perfeitamente toda essa avaliação de análise de riscos, de mapeamentos, de monitoramentos que precisam ser feitos, porque na medida em que a empresa coloca essas, eu diria assim, esses triggers que são robustos, em que ela consegue fazer realmente uma verificação de toda a sua cadeia interna e externa, de quem ela está recebendo, na medida em que ela consegue fazer isso, ela começa a ter diminuição, por exemplo, de autuações, diminuição de infrações. Então, ela tem também o benefício de acabar tendo economia em determinadas áreas. Então, ela começa a diminuir risco de litigância, ela começa a diminuir determinados itens que estavam antes parte de um portfólio da empresa. Então, eu acho que é importante olhar essa gestão e como fazer isso de uma forma integrada é realmente pegar os pilares, quais são as partes principais, quais são os projetos ou quais são os temas principais que estão aqui. O que a empresa tem instalado de ferramenta para fazer com que aqueles temas estejam tratados de forma adequada, em que haja um monitoramento, um mapeamento e monitoramento do risco. Eu acho que esse é o principal caminho e como comentei, veio para ficar. Não é um tema que eu acredito que vá passar e que foi apenas modismo. Gente, desculpa quebrar o protocolo, mas que orgulho das minhas meninas superpoderosas. Ai, como eu fico feliz. Porque realmente, gente, faz parte, né, desse mundo corporativo em que estamos todas aí trabalhando, muitas vezes não temos a oportunidade de mostrar como temos mulheres preparadas, fazer 3 painéis em um dia, só com mulheres superpoderosas, tratando temas tão complexos, tão diversos. É uma honra para mim, me sinto muito feliz, muito agraciada. E realmente esse tema do ESG veio para ficar, como a Natasha disse. Nós estamos acompanhando aí várias iniciativas de várias empresas, várias organizações nesse sentido. Claro que não é ainda uma realidade de todo o nosso país, de todas as empresas do nosso país, porque como comentou a Adriana, nós temos uma diversidade enorme, existem muitos Brasis dentro do Brasil, a gente precisa fazer a tropicalização também de cada questão, de cada situação, e ainda temos a questão do próprio negócio. Cada negócio é um negócio, cada negócio é gerenciado de uma forma, cada negócio tem a sua realidade financeira, organizacional, né? Então precisamos realmente conhecer o negócio, fazer uma boa gestão dos riscos, fazer um bom planejamento estratégico, abarcando aí toda a questão da governança, dos riscos, do compliance, e tomar medidas que sejam importantes para a organização, traçar os caminhos, né, que a organização quer seguir, como bem pontuou a Adriana, para que então possa essa conceituação do ESG estar cada vez mais presente, mais forte, e realmente tomar um corpo maior dentro das nossas organizações, dentro da nossa perspectiva empresarial brasileira. Eu acho isso fundamental. Essa discussão, assim, teríamos muito tempo ainda para discutir, levantar vários aspectos. A gente podia, inclusive, falar sobre a questão da pandemia, do ESG, né, dessa parte toda com relação à pandemia, mas, infelizmente, o nosso tempo não vai nos dar essa possibilidade, mas eu acredito que a todas e todos que estão nos assistindo, né, o conteúdo foi riquíssimo, assim como foi para mim, e eu vou então já agradecer a Adriana e a Natasha, deixo 5 minutinhos de considerações finais para cada uma, e depois Lucas está contigo novamente a condução do cerimonial. Obrigada, Natasha, obrigada, Adriana, desde já. Vocês foram maravilhosas. 5 minutinhos cada uma para as considerações finais e obrigada de verdade.
Eu que agradeço, Karine, é um prazer, uma satisfação, é uma honra poder estar aqui dividindo esse painel com a Natasha, a doutora tão especializada nessas questões de ESG, nas questões ambientais, e de ter você como mediadora desse painel. Também fico muito orgulhosa com a representatividade feminina, acho que esse é o caminho da diversidade, não é verdade? Então, estamos aqui trilhando o nosso espaço, e espero que tenha sido proveitoso para aqueles que estão participando. Como uma consideração final, eu só queria compartilhar com todos, né, que no último evento do Fórum Econômico Mundial, a sustentabilidade foi assunto transversal em todos os encontros, né? Ela é considerada como o centro das recuperações econômicas no mundo, pós-pandemia. Então, o tom do evento, gente, foi assim, o debate sobre o capitalismo, que as empresas busquem a criação do valor no longo prazo, levem em consideração as necessidades de todas as partes relacionadas e a sociedade. Então, nesse fórum, foram endossadas as 11 tendências, né, da sustentabilidade empresarial no cenário pós-pandemia, que eu espero que seja esse que nós estamos caminhando, e essas tendências, elas envolvem propósito antes do lucro, né? Temas como humanização das relações, maior transparência, responsabilidade social, medidas quanto à questão da mudança climática, reputação baseada em valor, entre tantos outros temas muito, muito importantes. Então, no mundo corporativo, definitivamente, a pandemia reforçou essa relevância dos fatores ESG, né? E como eu já mencionei aqui, é muito relevante que a gente tenha consciência que os riscos e as métricas incorporando as questões ambientais, sociais e de governança, elas já é realidade, a ser consideradas e utilizadas tanto quanto aquelas métricas tradicionais, econômico-financeiras, né, como o critério de análise de investimento e de avaliação das empresas. Então, eu espero que vocês continuem refletindo sobre essa questão da sustentabilidade, sobre essa questão do tema ESG, de que forma incorporar esse tema no dia a dia de cada um de vocês, porque, de fato, depende disso a transformação enquanto civilização e a nossa permanência nesse planeta Terra, não é verdade? Então, assim, agradeço muito e quero desejar a todos uma ótima tarde. Obrigada a todos, obrigada, Natasha, pelo prazer e pela Karine também. E obrigada novamente pelo convite, tá, pessoal? Adriana, como eu disse, é muito fácil falar depois de você, fazer os comentários depois de você e depois da Karine. Eu tenho que dizer que a Karine sempre facilita a minha vida, porque ela me coloca nos painéis e ela tem os comentários muito pertinentes que realmente faz a nossa vida muito mais fácil e faz ser tão prazerosa uma tarde. A hora que você quiser, Karine, conversar sobre ESG, sobre compliance ambiental, sobre esses temas, me chama que eu venho, porque é sempre uma alegria enorme participar com vocês. Acredito que a gente falou bastante e deixou bem enfatizado essa questão que o ESG, a questão de compliance ambiental, de responsabilidade social, diversidade nos conselhos, todas essas questões, elas são questões que vieram para ficar, como a gente falou, e principalmente com esse novo consumidor, a Karine colocou esse texto da Flávia e da questão com as filhas, e ele é um ponto importantíssimo, porque é o que a gente está vendo, a nova geração solicitando, exigindo responsabilidade das empresas. Então, eu acredito que a gente vê, e uma empresa que sabe mapear seus riscos e consegue avaliar dessa forma, ela cria um valor muito maior para o acionista, porque ela consegue ser sustentável a longo prazo. As empresas que não estão enxergando isso não vão ser sustentáveis a longo prazo e não vão criar esse valor adicional para o seu acionista. E aí, claro, quando a gente fala, a Adriana falou muito bem nessa questão de não apenas de lucro, mas de uma questão de sustentabilidade para o próprio desenvolvimento mesmo de todos. E é isso, Karine. Estou à disposição de vocês. Eu sempre adoro participar. É uma delícia, é uma tarde muito bacana. E quando quiser conversar sobre ESG, pode contar comigo. Agradecemos a participação dos palestrantes, mediadores e ao público. Pedimos que permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso.